eterno, Deus está na casa. Se você tem glória, você pode dar glória. Se você tem aleluia, você pode dar aleluia. Nosso Deus, que manhã gostosa, hein, irmãos? Que manhã propícia para que possamos adorá-lo, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não passar por ele. Ele é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Ainda que tenhamos a maior fortuna, talvez, do bairro, da cidade, sei lá, da província, do país, nada disso se compara com aquilo que o Senhor já preparou para a sua igreja. As ruas de ouro, as mansões celestiais, os muros de jaspe e um lugar de paz. Um lugar onde a igreja não vai sentir mais necessidade de nada. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Nós só vamos servirmos a Deus. E uma das maiores dádivas que nós iremos fazermos lá é uma das funções da terceira classe angelical chamada serafins, que rodeia o trono do grande Elohim, quando diz Kadosh, Yahvé Sabaoth, Santo é o Senhor dos exércitos. A noiva, quando subir, ela vai dizer Santo, Santo, Santo. Só que quando ela subir, ela vai questionar: quem que vai abrir os portais? E aí o Rei da Glória abrirá os portais eternos. Oh, glória a Deus. Que coisa boa é estarmos na presença de nosso Deus. Se as pessoas pudessem sentir esse gozo, essa alegria que o Senhor nos proporciona diariamente em nossas vidas. Que pena que muitas pessoas fecham os corações e não conseguem entender que o Messias já está conosco. E que esse Messias, ele não veio com um propósito, desculpa que eu vou te dizer, mas essa é a realidade. Se você aceitar ou não aceitar, é a verdade. Ele não veio com um propósito para dar casa, ele não veio com um propósito para dar carro. Se você prega esse evangelho, você está pregando o evangelho mentiroso. O propósito de Cristo é o arrependimento e santidade e preparar a noiva para o arrebatamento. E se alguém falecer antes do arrebatamento, é no dia certo ressuscitá-lo em Cristo, para que depois aqueles que estiverem vivos serão glorificados, e junto com os ressuscitados partiremos, e dessa terra seremos tomados definitivamente, e encerrará por definitivo a nossa história aqui. Eu sei que muitas pessoas, e eu vou ser bem sincero, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, por alguns anos no meu passado, quando eu ainda trabalhava, antes de Deus me chamar para a obra, eu trabalhei no Banco de São Paulo, o Banco Real, lá em São Paulo, e eu sempre falava para os executivos, eu falava assim: vocês não precisam de Deus para ser rico, vocês não precisam de Deus, vocês não precisam de Deus para ter carro, vocês só precisam saber administrar o que vocês ganham. Se ganham 1.000, não gastam 2, só isso. Se ganham 1.000, tentam pelo menos guardar 100. Faz uma projeção, que quando vocês menos esperarem, vocês vão ter tudo que vocês querem aqui na terra. Vocês só não vão ter o plano da salvação. Se o propósito de vocês é só usufruir do que a terra tem, não precisam de Cristo. Mas se o sonho ou o propósito de vocês é entender que após esse local, a igreja precisa ir para um lugar, e que só tem 2: ou vai para a eternidade em Cristo, a nova Canaã celestial, ou será lançado definitivamente, eu nem gosto muitas vezes de falar, mas ser lançado em um lugar que você já sabe. Agora, se você quer Cristo para ser salvo, você então escolheu o melhor caminho. Porque se você vem numa igreja só para buscar, eu estou lá para que Deus confirma, sei lá, a vitória do meu carro. Não, o carro se confirma com habilitação, né? Aqui eu não sei, mas lá no São Paulo tem que ter o CPF limpo. Aí está confirmado, você pode tirar lá aquela Bíblia financeira com 66 capítulos, que é de Gênesis Apocalipse, que é as parcelas, né? Mas se você quer a salvação em Cristo, não existe outro
Deus. Você viu o seu pastor falando sobre os deuses dos amorreus. E você percebeu que Josué deixou bem claro que não só ele, mas toda a sua casa serviria somente o único Deus, o Deus de Israel. É interessante que os amorreus, eles são descendentes de Canaã. Está lá em Gênesis capítulo 10, acho que versículo 15, se me falha a memória. São descendentes de Canaã. E todas as vezes eles se aliavam ao povo que fazia oposição a Israel. É a mesma coisa hoje. A Arábia Saudita não fala com a Jordânia. A Jordânia não gosta do Egito, apesar que o Egito não faz oposição a Israel. Mas quando se fala em atacar Israel, os inimigos se tornam amigos para destruir Israel. E assim também somos nós, o povo de Deus. É inacreditável como às vezes as pessoas se unem para derrubar o propósito de Deus na nossa vida. Mas tem uma coisa boa: não consegue. Não consegue, porque aquele que está conosco é mais poderoso. E ele nunca teve derrota. Não existe no vocabulário do Eterno a palavra derrota. Pelo contrário, nós somos mais do que vencedores. Pastor, por que nós somos mais do que vencedores? Já vou pregar. Porque quando você recebeu o dom da vida, você foi concebido, você naquele momento recebeu então a vida. Você foi vencedor, porque você saiu do ventre da mãe, passou a ter vida. Mas quando você recebeu Jesus, então você passou a receber uma outra vida, a eternidade. Então por isso que você é mais do que vencedor em Cristo, porque além da vida terrena, agora você também irá para um lugar de glória. Eu quero nessa manhã, se caso eu falar à noite, me perdoa, tá? Que não é costume de pregar de manhã, mas eu quero agradecer a Deus nessa manhã por esse grande amigo, pastor Sérgio, pastora Josiane, que eles não sabem o que fazem para tentar, né, nos alegrar. E eles ficam doidos que eu não como, né? Eu não como, irmão. Eu sou fechado para comida. Porque se eu for comer em todo lugar que eu viajo, eu vou chegar a 200 quilos. Então eu tenho que tomar cuidado, né? Mas eles fazem tudo do bom e do melhor. E eu digo que é uma grande alegria poder estar ali hospedado, né? Poder participar dessas vitórias que a família está recebendo. Ontem a confraternização da... Vou falar Raquel, tá? Que é mais fácil, né? E uma coisa tão linda vendo Deus honrar esta jovem ali na escola. É uma coisa tremenda. Participamos ali daquele momento especial da vida dessa jovem. E vendo a alegria dos pais, né? Se orgulhando, né? Tendo aquela alegria. O Isaac dormindo. Mas a gente... e com fome, né? Ainda. Vendo a alegria deles em ter a filha chegando a um nível tão abençoado por Deus, dentro de um país a qual são imigrantes, e poder participar desse momento tão sublime da vida deles, acompanhar um pouquinho essa correria do dia a dia. Às vezes quem pensa, pastor não faz nada, pastor deve dormir até, sei lá, 1, 2, 3 da tarde. Meus irmãos, eles não param. Eles não param. É para cá e para lá. Eu estou acompanhando eles, eu vou com eles para cá, vou para lá. Nós tiramos, acho que uma única noite para poder passear, que fomos num parque aqui, né? Eles não param. Tudo para fazer essa obra continuar. E às vezes não existem valores das pessoas. As pessoas não valorizam. Só sabem julgar. Não estou dizendo vocês, mas eu digo no geral. Julgar, criticar, bater. Ah, pastor, mas tem muito pastor que não presta. Tem, sim. Mas também tem padre que não presta, tem pai de santo que não presta, mas também tem pai de santo que é bom, irmão. Eu tenho um amigo meu que é pai de santo, só que ele é da linha branca, ele não faz macumba, então ele é bom. Tem padres bons, tem anciãos bons, tem políticos bons, não sei onde tem, mas tem. Agora que precisamos, compreendemos que vocês têm um pastor, tem uma pastora, que a hora que vocês querem fazer uma ligação, eles atendem. Eu vejo toda hora atendendo o telefone. Se é eu não atendo, irmão. Quem me conhece sabe, eu sou um nojo. Não, eu reconheço, eu não atendo mesmo. Eu não tenho, eu falo, não sou pastor de ninguém, então não tenho obrigação. Eu sou um pregador da palavra. Eu atendo um ou outro quando Deus assim me ordena. Porque senão me sufoca. E eles atendem, então valorizam.
Muito bonito. Você viu o projeto de vocês aqui, Retribuindo a América? Não retribua somente a América, porque isso está abençoando vocês. Retribua também o pastor de vocês. Levanta jejum por ele, levanta oração por ele. Não estou falando porque ele pediu não, mas é porque eu percebi o quanto ele se dedica, ele e a esposa, por vocês. As crianças às vezes são sacrificadas, porque se vem da escola, estão cansadas, vem junto para poder apoiar. Você está trabalhando, você está fazendo seu pé de meia. Eu vi aqui que é uma loucura aqui na América, pelo amor de Deus, o povo aqui trabalha nos 3 turnos. Parece que eles receberam unção dobrada do Brasil, nunca vi. E às vezes você não tem tempo nem para falar 1 minuto com Cristo. Do jeito que você deita, não dá tempo nem de falar tchau. Você simplesmente capota, pum. Mas tem alguém orando: Senhor, cuida do teu servo. Proteja teu filho que está dirigindo esse caminhão. Guarda a tua serva que está ali limpando, porque pode cair alguma coisa, um produto no teu olho, você pode ficar cega. Tem alguém clamando por você. Nunca se esqueça que Deus deu 2 mãos. Uma é para lavar a outra. Vocês têm 2 vias. Uma vai e a outra vem. Faça isso. Enquanto alguém intercede por vocês, dê a eles honra, alimento, para que ele continue vivo, para interceder por vocês. Essa casa aqui é uma casa de Deus, irmão. Não é fácil manter uma igreja dentro da América, uma igreja imigrante. Não é fácil. Manter uma igreja brasileira em La Paz, em Sucre, na Bolívia, é facinho, irmão. O dinheiro não vale nada lá. Você pega R$600, manda para lá, eles passam 6 meses com alegria. Fala: Brasil, brasileiro é bom. Mas não é que é bom não, é que o dinheiro deles não tem valor. Mas aqui é difícil. Então eu estou dando uma palavra pastoral. Independente de ser pregador, eu sou pastor. Valoriza os pastores de vocês. Não só eles, mas todo o departamento pastoral da igreja. Então eu quero parabenizar a vida do pastor. Eu estou aqui desde quarta, preguei quinta de manhã, né? Não, sexta de manhã, preguei aqui num banquete maravilhoso, né? E quando Deus, não adianta, irmão, quando você que se entrega a Ele, até num banquete a glória do Senhor desce, né? E eu orei, Deus fez um milagre, queimou até a caloria dos alimentos para não engordar. Deus é tremendo, né? Depois eu fui junto com os pastores na casa daquela família. Fomos ali, participamos de um churrasco. Uma bênção. Isso que é gostoso, essa união que está lá no Salmo 133. Manter essa união é muito bom. Principalmente aqui. Vocês que moram e acabam ficando dispersos, querendo ou não, é uma cultura diferenciada, vocês sabem, né? O irmão aqui americano, é uma cultura diferenciada. Então tem essa união, procura pelo menos um dia da semana falar: vamos se unir. Vamos se unir. Não se esqueça que vocês têm raízes. E o Senhor não vai tratar vocês como americano, me perdoe, eles vão tratar o Senhor como brasileiros. Vocês têm raízes. Vocês têm uma árvore genealógica. Assim como o próprio Deus tratou Jesus como verbo encarnado, como o DNA de Maria. Porque Jesus tinha todas as características de Maria, o DNA de Maria. Por isso que Jesus foi glorificado. Porque a matéria homem não podia subir. Mas na glorificação, ele foi e subiu na ascensão. Que Deus possa abençoá-los. Parabéns por esse lindo ministério. Por todo o cuidado, esse zelo que a igreja tem. E eu sei que um dia vocês vão crescer muito. Sei que um dia vocês vão ter um templo igual lá no Brasil, aquelas igrejas grandes, top, lindas, igual a Adebras, a sede nossa, a igreja mãe. O Senhor vai honrar vocês. Eu queria que você pudesse agradecer a Deus. Vai ver, irmã, seus olhos não fecham não, fica tranquila. Eu estou aqui preocupado com essa irmã. Já 2 vezes ela fala que vai antes. Eu falo: Jesus, não vai antes não, a senhora vai ficar viva ainda, fica tranquilo. Você pode abençoar a vida do seu pastor? Estenda as mãos para ele e para a pastora. Expresse uma palavra de bênção sobre ele. Senhor, abençoa a vida desse casal, dos seus filhos. Guardam eles com o sangue que foi derramado sobre a cruz do Calvário. Eles são autoridades ministeriais constituídas pelo Eterno e também pela nossa liderança ali do Brasil. Senhor, eu te peço agora que o Senhor abençoe o pastor Sérgio, pastora Josiane, seus filhos, Pai. Abençoa os pastores que trabalham ao lado deles, Pai.
Abençoa, Senhor, a casa, o financeiro, a documentação, que tudo deles venham dar certo. Porque, Senhor, eu aprendi uma coisa, que nós somos a imagem daquele que nos lidera. Se eles forem prósperos, a igreja será próspera. Se eles forem abençoados, a igreja será abençoada. Se eles forem, meu Deus, felizes, a igreja será feliz, Pai. Se eles forem saudáveis, a igreja será saudável. Senhor, eu quero abençoar a vida dessa família. Eu quero declarar que a Adebras, aqui em Orlando, Senhor, ela vai crescer de uma maneira tão grande, tão especial, que muitos olharão e dirão: nossa, achei que só ficaria em uma. Mas não, porque o Senhor dará crescimento, o Senhor dará forma, o teu nome será glorificado, e o seu nome será exaltado pelo povo que assim o reconhece, que tu és o Rei da glória. Senhor, como servos do teu reino, nós abençoamos a família do pastor Sérgio, em nome de Jesus. A igreja confirma com amém? Palmas de gratidão ao Rei pela vida do sacerdote. Eu quero então agora ministrar, mas aqui tem um casal que eu convidei, faz alguns anos que eu não vejo, acho que uns 4, não sei, 4, 5 anos, né? São meus amigos do Brasil, mas moram aqui em... Qual que é a cidade lá? Oi? Kissimmee. E é um grande amigo. Muitas vezes que eu fui pregar em várias igrejas, ele me levou. Na época não tinha veículo, ele sempre me levava, ia nas igrejas para ministrar. E Deus abençoou, construiu para ele uma família. Hoje está aí casado, uma linda criança que está ali ao lado, no meio, melhor dizendo. E eu quero agradecer a Deus pela vida desse casal que muito mesmo me ajudou demais lá no Brasil. Eles hoje moram aqui nesse país, devido a essa correria aí de trabalho, acaba não tendo tempo para congregar. E era meu desejo que eles viessem aqui hoje para conhecer a igreja, poder conhecer o pastor, para ter pelo menos um domingo a oportunidade de poder estar aqui, de estar na casa do Senhor. Estou falando aqui da irmã Elise e também do meu amigo Leandro, que estão ali. Ele é oficial de justiça lá no Brasil, mas está nesse trâmite aí, não sei o que ele vai resolver agora, né? Que Deus possa abençoar a vida dele. Eu acompanhei o paizinho, a mãe dele, até o final da vida. E depois eles decidiram vir aqui nesse país. É uma família abençoadíssima. É uma família de caráter, de índole. E eu tenho certeza que se eles quiserem congregar aqui nessa igreja, será de grande valia para o ministério. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Não consegui vê-los, né, na semana, mas hoje eles conseguiram estar aqui, né? E eu louvo a Deus por vocês. Deus abençoe. É uma honra poder tê-los aqui. Deus abençoe mesmo, de verdade. Meus irmãos, deixa eu já ministrar a palavra, senão vai tomar muito tempo. Deus abençoe também a nossa liderança, o bispo Samuel Ferreira, a bispa Keila e toda a família, né, dos nossos bispos. Deus abençoe nesta noite pastor Sérgio, Josiane e toda a igreja que aqui se encontra. E eu quero expressar a gratidão por vocês. Eu vou agora ministrar, mas deixa eu só expressar uma coisa. Em maio eu fui para a Arábia Saudita, em Talmuk, Beirute no Líbano, Amman na Jordânia, Copta no Egito e Cairo no Egito. Meus irmãos, tudo que Deus colocar no prato de vocês, comam. Valorize. É dolorido você ver uma criança muçulmana sem recurso nenhum para comer. É dolorido você ir num país onde numa bicicleta a mãe está sentada aqui na garupa, as duas crianças aqui próximo ali do quadro da bicicleta, e aí o pai como se fosse uma mochilinha com o filho aqui e correndo o risco de, naquele trânsito maluco do Cairo, simplesmente de cair ali a família toda morrer. Uma pobreza ao extremo, ao extremo. É inacreditável. E mesmo assim, eles 3 vezes ao dia se prostram diante do Deus deles, Alá. Deu o horário, todos de joelho no chão. Não tem o que agradecer. Não tem. Mas eles estão ali, ó, agradecendo. Tinha hora que eu parava, eu esperava eles agradecerem para nós continuarmos. Porque eu fui com o grupo do Jocum. E o Jocum tem liberdade mundial para fazer missões. E de repente, eu vejo pessoas aqui na América que tem tudo e mesmo assim ainda faz nojo. Valoriza o que Deus colocou na sua mão. Valoriza a casa que vocês têm. Valoriza as roupas, o acesso às vestes que vocês têm. Valoriza essa igreja aqui, ó, climatizada.
Valoriza cada lugar que vocês pisam e cada lugar que vocês forem, os carros que vocês têm. E diga: Pai, obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos poupou do Egito, o Senhor nos poupou de lugares horríveis para nos colocar em um lugar onde o Senhor nos prospera. Então, todos os dias, olhe para o alto e diga: muito obrigado, Senhor. Porque é difícil, irmão. É difícil. Você vê crianças passando fome. Eu cheguei com quase 9 mil de dívida no Brasil, porque eu usei meu cartão de crédito para poder comprar as coisas para as crianças comerem. Mas você pensa que Deus deixa a gente na mão? Não. Pelo contrário. Se eu abençoei um muçulmano, é a lei da semente. Eu cheguei no Brasil, um rapaz do meu prédio, que é árabe, porque eu emprestei a minha vaga nesse período todo que eu fiquei fora, para ele usar a vaga do carro, da garagem. Esse rapaz, conversando com ele, batendo um papo, falando do povo dele, mostrei as fotos. Ele simplesmente me pediu o meu Pix. E ele não sabia de nada. Ele me fez um Pix de 9 mil reais. Eu fui lá e paguei o cartão de crédito. Eu sempre falo que Deus não deve nada para ninguém. Você tem um Deus que não deve nada para ninguém. Abra a vossa Bíblia, João capítulo 19, versículo 41 e versículo 42. Hoje é a ceia do Senhor. Glória a Deus. À noite eu vou estar em Jacksonville pregando, né? Aí na terça eu vou estar lá na mãezinha do pastor, lá em Coral Spring. E quarta estou aqui de volta. Aí na quinta retorno ao Brasil, porque também já é final de ano, não tem mais o que fazer, né, irmãos? Apesar que ainda vou para o Paraná pregar, né? Mas aí depois eu encerro. Vou ficar 6 dias em Goiânia descansando com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu sobrinho, né? A gente precisa descansar um pouquinho também, né, irmãos? Eu sou crente também, né? Então tem que descansar, né? Tem que descansar. Capítulo 19, versículo 41 e 42 de João, o apóstolo do amor. No lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto, e por causa da preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. Versículo 1 do capítulo 20. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Amém? É interessante, né? A Bíblia não fala removida, a Bíblia fala revolvida. E tudo tem um segredo, tudo tem um segredo. Há uma diferença, né, nesses dois verbos, tanto do remover como desse aqui. Quando eu olho para um discípulo de Cristo oculto, não porque ele não confiava em Cristo, mas por questão de cuidado, de ética, ele optou em não querer aparecer, não querer falar que ele era discípulo de Jesus, porque ele frequentava também, em algumas situações ocasionais, o sinédrio. E como ele tinha contato também com o governador da época, Pilatos, que era governador de toda a Judeia, que tinha jurisdição política até a cidade de Samaria, por uma questão de preservação, de cuidado, ele optou em não falar que ele era discípulo de Jesus. Mas estou falando de José de Arimateia. Às vezes você não falar que você é cristão, não é que você está negando, é que depende do lugar que você está pisando. Para que nós fôssemos para esses países no mês de maio e junho, nós precisamos entrar em contato com o Google e removemos do Google todos os dados das nossas informações, para não aparecer que éramos pastores, para não corrermos risco de vida. Você nunca sabe. Você nunca sabe se do nada ali alguém poderia te atentar. Principalmente no Egito, que nós precisamos
com 2 carros de polícia nos acompanhar. Acompanhou todo o percurso até chegarmos em Eliat, em Israel. Às vezes, você não falar numa empresa que você é cristão, depende da situação, não é negar Cristo. Você está apenas se poupando de certas situações que podem levar você a tomar decisões erradas. José de Arimateia, ele achou por bem não querer falar que ele era discípulo de Jesus e ele ficava em oculto. E em nenhum momento na Bíblia você vai ver o Cristo repreendendo. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver o Cristo falar que ele estava errado, dizer que ele errou na decisão. Olha, ele me negou. Não, eu vou mais além. O caráter de Arimateia era muito melhor do que a de Pedro, porque a Bíblia não fala em nenhum momento nenhuma falha de Arimateia, mas a de Pedro, pelo amor de Deus. Só que, irmãos, a hora que esse discípulo precisou se manifestar como discípulo, ele estava ali para se apresentar, para dizer: eu sou o discípulo de Jesus. Algumas pessoas que estão aqui dentro hoje é o Arimateia de Cristo. Irmão Michael, Deus te abençoe. Eu não tinha visto, estava olhando aqui, eu falei: cadê? E a esposa veio? Trabalhando. Algumas pessoas que estão aqui hoje é o Arimateia. Elas estão ocultas, estão quietinhas, mas a hora que precisar, elas vão se apresentar dizendo: pastor, o Cristo, o senhor pode contar comigo, eu estou aqui. Tem pessoas que estão aí, que tem talento, e que até agora não revelou o talento que tem. Não falou. Mas vai chegar um dia que essa pessoa vai falar assim: o baterista saiu da igreja. E ele fala: pastor, eu nunca contei nada para a igreja, mas eu sou baterista. Eu falo: mas você nunca disse por quê? Eu só vim adorar Jesus. Então há momentos da vida que nós vamos precisarmos sermos como Arimateia, se apresentarmos no momento propício. Vou tentar falar um pouco devagar, porque o irmão Robert, né? Ele falou que eu sou uma metralhadora gospel. Ele não consegue. Eu vou bem na unção da tranquilidade. Então, quando eu percebo que esse homem precisou apresentar na hora oportuna do momento difícil que Cristo estava passando, a Bíblia fala então que o cordeiro, vendo ali Jesus, a sua mãe, e o discípulo a quem tanto ele amava estava presente, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo recebeu Maria em sua casa. Jesus sabia que ele ia para a cruz, porque ele estava passando pelas fases do sofrimento. Ele estava passando pelo mártir. Só que ele não queria deixar a mãe dele. Alguém tinha que cuidar da sua mãe. E ele viu em João todas as características de alguém que tem condição de cuidar de uma pessoa ou do próximo. Mas Pedro não era o apóstolo que o Eterno usou em operação de milagres? Sim. Jesus não tinha também a sua família? Sim. E Tiago, o justo? Mas por que ele escolhe João? Para mostrar para eles que a doutrina que ele estava ensinando, que é a doutrina ou o mandamento do amor, estava dentro da vida de João. Porque João amava de verdade. A minha pastora local, da congregação do meu bairro, ela é médica. E ela fala que uma das vertentes do câncer é a falta de perdão. A pessoa que não perdoa, a célula que está dentro do organismo, o pH do sangue ele baixa, porque é entregue uma informação dentro desse sangue, e esse pH ele entra em estado de acidose.
e então essa célula não tem saúde porque não está alcalina, e ela começa a ficar doente, ela começa a receber informações: olha, eu sou rancoroso, eu não perdoo, sou uma pessoa ruim, eu não vou perdoar, eu não tenho amor. Então a célula, ela estoura e ela vira um câncer. Só que também é comprovado pela medicina que muitas pessoas que receberam a cura do câncer são pessoas que amam, são pessoas que têm fé. Foi comprovado que a grande maioria que conseguiu receber, tanto com tratamento ou independente, elas receberam, mas porque elas eram pessoas de fé e porque tinha amor ao próximo. E todo milagre nasce da natureza. Deus está te dando nesta manhã um milagre para você viver a eternidade. Tem que amar. Jesus ensinou que aquele que ama vai conhecer o Cordeiro, vai conhecer a eternidade, vai morar nas mansões celestiais. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, que é um momento simbólico, mas é a renovação da aliança da eternidade. Se você não toca neste pão, se você não toca nesse cálice aqui na terra, você não vai poder participar do arrebatamento. Por quê? Porque se você não consegue tocar naquilo que você vê, você não vai tocar naquilo que você não vê. Mas hoje Deus manda dizer: ainda dá tempo de você se arrepender, porque o procedimento da verdade do evangelho é esse: arrependimento e santidade. Se eu me arrepender e andar em obediência, o céu não me condena. Nenhuma condenação há para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro me lava, e uma vez que esse sangue está sobre os umbrais da minha casa, Satanás não pode me tocar, porque é como se tivesse uma escrita: essa casa é propriedade exclusiva de Yeshua, Jesus o Cordeiro. Deus vai visitar tua família aqui e fora, Deus vai visitar sua casa aqui e lá no país. Onde estiver um que leva teu sangue, o Cordeiro entrará com salvação. A palavra sotéria, salvar-se. Deus vai salvar a sua casa, Deus vai libertar os teus, para trazer a chance que você tem de poder vê-lo, toda a sua casa dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, não há outro Deus como o Senhor, Ele é o Senhor, o Rei da Glória. Bebes ma iguia igoriza ma coriti miloria serebio prefaigo lemai jobes me hevlo pridis me govidai. O Senhor está dizendo para nós nesse dia. João foi lá e cuidou da mãe de Cristo. Por quê? Porque Jesus sabia: eu vou ter que partir. Mas sabe o que é gostoso? As pessoas sabem que Jesus era Deus, mas Ele também era homem. O único atributo que Ele não tinha era a onipresença. Um corpo não habita em dois espaços ao mesmo tempo. Mas Ele também não precisava da onipresença, porque a onisciência sustentava Ele. Mesmo vivendo em Jerusalém, Ele sabia o que acontecia em Cafarnaum. Mesmo morando em Cafarnaum, Ele sabia o que acontecia na Judéia. Mesmo morando na Judéia, Ele sabia o que estava acontecendo no Egito. Ele sabia de tudo, porque era revelado a Ele. Agora é interessante que o verbo encarnado, irmão, esse verbo encarnado, Ele olhou para o Pai e disse assim: Pai, agora eu vou te falar como matéria, eu vou te falar como homem, aquele que chora, aquele que dorme, aquele que come, aquele que bebe, aquele que entrou no templo e se irou com aqueles cambistas no templo. Vou lhe falar como homem. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então Jesus está expressando a vontade dele: passa de mim esse cálice. Mas aí ele respira. Dá só um pouquinho de brilho no som para mim. Aí ele respira. E sabe o que ele faz? Peraí, eu não vim para ser servido, eu vim para servir o meu Pai. Ele se esvazia de si mesmo, Ele toma a forma de servo, Ele se humilha com morte de cruz para glorificar o seu Pai. Ele está dizendo assim: Pai, peraí, Pai, eu não vim para ser servido, eu vim para servir ao Senhor, Pai. Todavia não seja feita a minha vontade. Ele está falando do Cronos, da vontade humana, mas agora ele vai falar do Kairos. Pai, seja feito o Kairos, a tua vontade, sim, a tua, porque eu vim para te servir, Pai. Eu sou servo aqui. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Aprenda a ser servo, porque o Senhor sempre vai te colocar no lugar de honra. Servo exaltado,
exaltado, servo é abençoado, servo é curado, servo é agraciado, e servo também vai pisar nas ruas de ouro. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia que o Senhor vai glorificar a igreja. Por isso Deus está falando para você nesse dia: aprenda a ser servo, porque aquele que serve recebe honra daquele que é do alto, que é aquele que vai derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Quem te viu caído, quem te viu chorando, quem te viu lamentando, agora vai lhe ver em pé, sorrindo, glorificando e dizendo: Jesus mudou minha história, tirou-me do cativeiro, tirou-me do lodo, tirou-me do charco e me colocou em pé, lavado, remido e transformado pelo poder da sua palavra. Palavra rema, que hoje está aqui para transformar, libertar e fazer da sua vida hoje um templo. Como assim? A casa da morada do grande El Shaddai, que hoje vai abrir. Jesus está aqui dizendo para você nesse dia: filho, eu vou habitar dentro de vós. Queimando, ai, let's kill o pritismo, hello, e a James Behelabai, o ai, jamais ai. O Senhor está dizendo para nós nesse dia. Ele disse: Pai, eu não quero o meu cronos, relógio, cronômetro, contagem humana. Eu quero a sua vontade. O seu Kairos, seja feita a sua, Senhor, a sua. Faça a sua vontade. E aí, irmãos, o que aconteceu? Que talvez agora você vai se escandalizar um pouquinho. Não foram os judeus que mataram Jesus, e nem os romanos. Quem matou Jesus foi o próprio Pai. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cristo não pecou, mas Ele herdou. Ele recebeu como herança todos os nossos pecados. Ele recebeu para dentro dele tudo que era nosso, foi arrancado e foi jogado dentro dele. E naquilo que foi jogado, Pai santo demais, Ele olhou e disse: não, eu não aguento, eu não suporto ver pecado. E ali naquele momento Ele precisou ceifar a vida do seu filho. Ele arranca o espírito do seu filho. E naquele momento Ele inclina a cabeça e fala: Pai, estás consumado, aceita meu espírito. E naquele instante o espírito é partido por Pai. Jesus morre. Para quem passava naquele momento era uma cena patética, era uma cena vergonhosa. Mas sabe o que é interessante? O que eu mais vejo é os dois algozes romanos, um que estava na esquerda e um na direita, que tinha um chicote na mão, e na ponta do chicote tinha um objeto pontiagudo, e começava a chicotear o cordeiro. Todas as vezes que ele chicoteava, talvez em algum período ocasional, o chicote bateu nas costas, arrancou um pedaço da carne, cravou na ponta do chicote. Jesus começa a sentir dores, recebe uma coroa de espinho e entra no seu bulbo capilar. E quando vaza o sangue sobre seu corpo, talvez quem passava ali dizia: é o sangue da nova aliança, é o sangue da nova aliança. Mas não era o sangue da nova aliança, não era. O próprio Pai sabia que ali não era o sangue da nova aliança. Por quê? Era o sangue da aflição, era o sangue da dor, de um cordeiro que ainda estava vivo. A Bíblia diz que para ser o sangue da nova aliança, tinha que ser de um cordeiro sacrificado. Sacrificado, você sabe que tem que ser morto. Jesus ainda estava vivo, apanhando, tendo artroses no corpo, com pressão cardíaca. Jesus não estava suportando, veio uma sede abrasadora. E naquele instante, quando ele percebe que ele entrega seu espírito, que o próprio Pai mata o seu filho, naquele instante tudo parecia perdido. Acabou a religião, todos desapareceram, só João aos pés da cruz. Mas de repente Yeshua vai até o Hades, a anticama do inferno. Ele toma a chave da morte. Do lado direito o seio de Abraão, ele ressuscita os mortos, e eles foram vistos ressuscitados andando em Jerusalém. Todos olharam e disseram: o que é isso? Jesus nem morto parou de fazer milagre. Ele sabe o que eu quero que você entenda nesse dia? Ele está vivo, e Ele manda te dizer nesse dia: eu não te trouxe aqui hoje para que as áreas da sua vida estejam mortas, mas eu te trouxe aqui hoje para que você viva, e viva em abundância. Porque onde abundou o pecado, hoje a graça, hoje a graça, hoje a graça, hoje a graça redentora está entrando em sua história. Jesus está dizendo para você: nem permita te dar essa graça, que é o favor imerecido, mas você foi digno de receber essa graça nesse dia de hoje.
Obi samago we have light mess. Ori pine samago fry. Ori me chamamuk yabai. Shurebite smoko momo yabai. Ori malului chemai. Ori sabugo moyama. Cherita torki calabasho. Timicer que no profacia. Teribai chores mahai glefri bi. Bakobi toma no yabai. Remento Deus se magai o eswidelai. Como que pode? Ele vai até a anticama do inferno, que é o Hades, porque o inferno não foi inaugurado. Ele toma a chave da morte, ele olha para o seio de Abraão e ele ressuscita os mortos. Mas para todos estava perdido. Mas quem estava aos pés da cruz? João. João não foi embora. João, o João estava ali. Só que quando ele entrega o espírito dele, aconteceu algo. A Bíblia diz que o centurião, os romanos, como já era muito próximo do dia da preparação, por causa da preparação eles tinham que arrancar rapidamente aqueles presos. E aqueles dois criminosos, o que está na esquerda e na direita, sabe o que é interessante? Que um deles falou assim, ele olhou ali para a frase e disse: rei dos judeus, se é rei é porque ele tem reino. Se ele tem reino, peraí, será que esse aí é aquele que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque já é chegado o reino. Senhor, quando tu entrares no teu reino, tu lembras de mim que sou pecador? Talvez o outro criminoso olhou, poderia ter dito assim: ixi, eu e você vamos para o inferno, não tem como nós irmos para esse lugar que você pediu, porque nós não fomos batizados conforme João Batista dizia. Mas aí é como se Cristo pudesse dizer: opa, mas João Batista disse que só batizava com água, e era água para arrependimento, mas que tinha um que é mais poderoso, que sou eu, e esse batiza com o Espírito Santo. Olha, em verdade eu vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O que ele estava dizendo para ele? Eu vou te dar uma verdade, fica tranquilo que eu te levo para o paraíso, porque você enxergou o reino de Deus. Pastor, eu não entendo o que é se arrepender no último instante. Você tem alguém lá na UTI, não dá tempo para servir a Deus, não dá tempo de descer as águas, e de repente ela aceitou Jesus numa visita de uma capelania hospitalar. Ela aceitou a Cristo de coração aberto. Passou alguns minutos, ela veio a falecer. Ela é salva, porque a água do arrependimento não deu tempo, mas aquele que é mais poderoso jorrou sobre ela, e o Espírito Santo veio e a salvou. Pastor, e eu que estou há 15 anos na igreja, até agora não desci as águas. Aí Deus vai ter que te libertar do medo da unção do gato, que tem medo de água. É interessante que ele pediu para o Cristo o reino, e Cristo ofereceu para ele o quê? O paraíso. A obra não salva, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não se esqueça que a noiva vai reinar com o cordeiro. Não adianta você ter fé e não ter obras. A obra não te salva, a vida financeira não te salva, mas a Bíblia fala que a sua fé sem obra, ela é totalmente morta. É uma fé hipócrita. Pastor, mas essa palavra hipócrita é muito pesada. Não é. O que eu quero que você entenda nesse dia de hoje, o que eu quero que você compreenda: hipócritas eram artistas gregos, que eles precisavam se fantasiar de uma imagem falsa para mostrar ao público qual era o seu personagem. E quantas pessoas são assim, que estão se vestindo como hipócritas, dizem ser cristãos, dizem ser lavados e remidos pelo Cordeiro, mas a fé está morta porque não tem obra. E os dois mandamentos é fé e obra. Amarás o Senhor teu Deus, fé, porque você ama um Deus que você não viu, e amarás o teu próximo, você está vendo, obra. É isso que Jesus ensinou. Só que nós não praticamos.
só queremos o egocentrismo, só pensamos em nosso próprio umbigo. Eu quero minha casa, eu quero meu carro, eu quero minha riqueza, eu quero ter bens, eu quero ser próspero. Mas ele esqueceu que o próximo precisa de algo. Por isso que Jesus falou através lá da Bíblia Sagrada, disse assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu o acharás, e quando tu achar, venha e reparte de 7 e 8. Sabe por quê? Porque Deus manda dizer: o que eu te dei não é só teu, aprenda a repartir com o próximo, porque tudo que você plantar, o Senhor te dará em dobro, em triplo, em quadruplo, não importa a quantidade, mas Ele nunca deixará em falta. Pelo contrário, Isaac, em Gênesis capítulo 26, 12, ele semeou na terra, e na mesma terra colheu 100 por 1, porque Deus o abençoava. E Isaac se tornou grande, porque Deus o abençoou. Sabe que Deus manda dizer: eu posso tornar minha igreja grande, se ela aprender o que é obras, e então a minha glória se manifestará. Diz o Senhor dos Exércitos: a salvação está na fé, mas se ela não tiver obra, ela é morta nessa terra. Veio aquele homem, quebrou a perna do criminoso. Pastor, por que o senhor não fala ladrão? Porque na verdade o termo está errado, né? Na tradução de João Ferreira está incorreto. Esse crime que eles cometeram, na verdade, era uma oposição política da época, por isso que eles foram presos. E esses criminosos estão ali, quebram a perna do da direita e quebram a perna do da esquerda. Quando eles vão para quebrar a perna do cordeiro, opa, é como se uma voz ecoasse, é como se a voz do profeta messiânico Isaías estivesse dizendo: opa, não vão quebrar as pernas do cordeiro, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Naquele momento o soldado parou e disse: espera aí, ele está morto. Não vamos quebrar, não vamos quebrar, porque na verdade quando quebra, acelera a morte, mas ele já estava morto. Pegaram a lança, irmã, e fizeram isso aqui, ó, trespassaram na região da costela, fizeram assim, ó, rasgaram o cordeiro. Quando entrou, tá! Agora eu te digo uma coisa: não é o coração que produz o sangue. Você sabe que o que produz o sangue é a medula óssea. O morto não tem mais produção de sangue. Uma vez que você vem a óbito, você encosta a mão na pessoa, ela está gelada, porque ela perdeu a vida. E a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Uma vez que não tem sangue, não tem mais vida. Agora você entendeu porque o sangue da aliança é necessário para que você tenha a eternidade? Jesus está morto. Talvez alguns ali, Filipe poderia ter dito: meu Deus, mas cadê o sangue da nova aliança? Esse sangue que ele apanhou, esse aí é o sangue da aflição. Mas a Bíblia fala que é de um cordeiro sacrificado. Cadê o sangue? E na hora que ele rasga com a lança, que ele puxa, o próprio centurião olhou e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Porque a hora que ele puxou a lança, jorrou sangue e jorrou água ao mesmo tempo. Sangue para purificação, para remissão de pecados, e a água para purificação. Naquele instante é jorrado. E quando ele olhou, ele disse: meu Deus, este aí era realmente o Filho de Deus. Aquele sangue que saiu na lança era o sangue da nova aliança, o sangue que perdoa, o sangue que purifica, o sangue que nos levanta, o sangue que nos restaura, o sangue que nos transforma, porque ali o cordeiro já estava sacrificado. Pegaram José de Arimateia, então disse: opa, agora eu preciso me manifestar. Ele vai até Pilatos e diz: Pilatos, você sabe quem sou eu? Ele: sim, claro, te conheço, José. Ele disse: eu sou discípulo de Jesus. Como assim? Sim, eu sou discípulo dele. Eu quero permissão, por favor, me dá uma permissão. Está aqui o ofício, me dá a permissão de pegar o corpo do meu mestre. Eu quero dar a ele um fúnebre para ele digno. Mas aonde você vai colocar? Eu tenho um sepulcro lá no meu jardim particular. Não é do governo, não é meu, é do meu próprio dinheiro, da minha própria riqueza. Eu fiz para minha família, mas ninguém foi usado até agora. Me dá o corpo do meu Cristo. Eu falei assim: é concedido, pode retirar o corpo. Ele prepara o corpo com Nicodemos, prepara as melhores especiarias, faz toda aquela
liturgia judaica, prepara o corpo do cordeiro e então leva para o sepulcro, e ao colocar no sepulcro, então é colocado uma pedra selado, e ali naquele selo não pode remover, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia não é homem que remove a pedra, quem mexe é o anjo do Eterno que vem para remover a pedra. Sabe o que eu quero que você entenda nesse dia de hoje? Sabe por que a palavra revolvida? Porque não foi feita por mão humana, foi feita pela mão do poderoso Deus, através de um anjo. O anjo revolve a pedra, ele e naquele momento que a pedra é retirada, então uma palavra que muitos pregam como no hebraico, mas não é, ela é aramaica, chama efatá. Então naquele momento a sepultura está aberta, é como se o pai olhasse e dissesse: efatá, abra-te aquilo que nunca se abriu. Foi a hora que Cristo levantou, e a hora que ele levanta da sepultura, ele sai dali glorificado. E a Bíblia, e sabe para quem ele aparece? Para Maria Madalena. Quando Maria Madalena foi falar com ele, disse: não me detenhas, vai até os meus discípulos e também a Pedro, e avisa que eu estou indo para a Galileia, e eu irei encontrá-los na Galileia. Sabe por que Jesus falou através de Maria Madalena, dizendo: vai até os discípulos e a Pedro? Jesus não poderia ter dito assim: vai até os meus discípulos, porque Pedro é discípulo. Não, Pedro na quinta-feira ele se autodestituiu do ministério apostólico, porque ele viu tudo que ele errou. Ele não queria mais ser apóstolo, ele queria voltar a pescar. Mas no domingo, Yeshua olhou para ele e disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Sabe que Deus manda dizer: ainda dá tempo de eu te levantar, ainda dá tempo de eu te determinar. Que o seu menino para muitos você está perdido, para muitos você não tem mais chance, mas hoje Jesus manda lhe dizer: eu vou ao encontro daqueles que eram firmes, que eram os discípulos, mas eu vou encontrar Pedro na Galileia. Eu vou me apresentar a Pedro, e eu vou dizer para ele que ele será pastor, que ele vai apacentar ovelhas, que ele vai propagar a verdade. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? A sua casa eu vou transformar, a tua casa eu vou libertar, a tua casa eu vou operar milagre, a tua casa eu vou mostrar que eu sou. Deus está dizendo para você nesse dia: Deus está pegando a tua casa pela mão e dizendo: levanta, levanta, levanta os caídos da tua família. E você vai ter notícias lá do Brasil que a tua família aceitou Jesus, que teus parentes voltaram para o Evangelho, porque o Senhor irá fazer. Jesus está falando para você nesta manhã: eu ainda posso, e eu quero, e eu vou fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus falou: Maria Madalena, não me detenha, vai até os meus irmãos, avisa que eu estou vivo, avisa que eu ressuscitei. E aí cai o machismo dos homens, que diz que mulher não pode pregar. A primeira pessoa que pregou o evangelho na nova aliança foi Maria Madalena, porque quando ela encontrou os discípulos, ela disse: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Pastor, mas ressuscitar é pregar o evangelho? Ué, você prega o que hoje? Jesus está voltando, Jesus está voltando, é pregar o evangelho. Sabe o que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje? A sepultura não conseguiu parar Jesus Cristo. Sabe o que é interessante? Tem aquela música do Marcos Salles, que ele fala que o Coliseu não para, a Roma, os leões, a perseguição, porque na era sombria, o terceiro ano da igreja primitiva na terra, os leões decapitavam, destruíam os cristãos que eram jogados dentro do Coliseu. Sabe o que eu quero que você entenda nesse dia de hoje? Foi nesse período que aconteceu o maior avivamento. Por quê? Porque os soldados romanos percebiam e diziam: peraí, esses homens devem ser doidos, eles preferem morrer, mas eles não negam esse homem, não negam esse Cristo, porque para onde eles vão deve ser um lugar melhor. Começou a acontecer um avivamento, soldados se prostravam, caíam, começavam a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Passou o período da perseguição, surgiu Constantino, chefe de Constantinopla, e então o cristianismo se tornou livre. Sabe o que eu quero que você entenda? Depois de um período de perseguição, Jeová dará período de paz, Jeová dará período de paz, Jeová dará período de paz. Deus vai te dar um período de paz, e a paz está chegando. A nova Jerusalém, a igreja está indo embora, já começa a se despedir da terra, porque logo logo Yeshua vai chamar a igreja. Ele vai olhar,
rabai, ramai, shui, rabai, shui de racia. Oh, iai, le shui, le vorau, iba, le miroshia, banai, remihawa, sui, revassawa. Meu irmão, nada parou. Jesus então foi glorificado. Quando foram no sepulcro, João e Pedro viram que os lençóis estavam tudo no chão jogado. Mas quando Pedro olhou para a direita e disse: opa, o lenço está dobrado. Então ninguém roubou o corpo dele. Porque quando o ladrão rouba, ele deixa a casa toda bagunçada. Ladrão não é organizado. Ladrão não trabalha em limpeza para deixar tudo bonitinho. Ladrão, quando entra, bagunça, janela aberta, tudo bagunçado. Uma vez quando roubaram meu carro voltou uma bagunça. Meu irmão, quando ele olhou e falou assim: o lenço está dobrado. Alguns pregam aquela cultura que voltar, não sei o que do lenço, mas isso não é bíblico. Mas é interessante o raciocínio. Por quê? Porque mostra que Jesus não foi tomado, roubado, ninguém roubou o corpo dele. Mostra que ele ressuscitou e dobrou o lencinho e deixou no canto, dizendo: olha, ninguém levou meu corpo, eu mesmo levantei e dobrei já o lenço e deixei guardadinho aqui. Só quem é bem zeloso, que deixa tudo bem feito. Sabe que Deus manda dizer para você nesse dia? Por isso que a Bíblia diz que lá já tem mansões guardadas e preparadas para a igreja. Já está lá no cantinho, aguardando a noiva. Hoje Deus manda lhe dizer: tua esperança vai ser ressuscitada, teu ministério voltará a ter vida. Deus te trouxe aqui para dizer: filho ou filha, prepara-te, porque a partir de agora, esse sangue que você hoje vai beber desse cálice ou tocar nesse corpo, vai renovar tua aliança junto com o eterno, vai renovar tua aliança junto com a verdade. Porque, meu filho, a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. O meu grande problema, quando eu me formei na faculdade teológica, é que essa guerra das pessoas falar que vai subir milhões de pessoas. Você pega a época de Moisés, quase 3 milhões de seguidores que Moisés estava guiando para a terra da promessa. De repente Canaã vê dois personagens entrando, Josué e Caleb. Aí você vai para Sodoma e Gomorra, só Ló e suas 2 filhas que saem. Aí você vai para a arca de Noé, 8 pessoas, Noé e mais 7 pessoas. Você vai para os 70 discípulos, só 12 foi apóstolo, só 3 andou com Jesus. E a hora que ele precisou, só João ficou aos pés da cruz. Querido, eu fui professor de probabilidade estatística no Brasil. Quando a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, não vem me falar que vai ser 40% que vai subir, não. Isso aí não é pouco, isso aí não é probabilidade. Pouco é pouco. Você está entendendo o que é pouco? Você imagina uma nação subir uma pessoa? O Senhor nunca mudou o caráter dele. Ele nunca mudou. Ele sempre foi santo, será santo. Jesus nasceu santo, morreu santo, ressuscitou santo e foi glorificado santo. Pastor, mas ele nasceu da semente da mulher. Então, não teve pecado. Por quê? Porque não veio da semente do homem. A queda adâmica foi lá, vem da raça dos homens. Maria não teve. Por quê? Não teve relação sexual, foi concebida pelo Espírito Santo. Até nisso Jesus nasceu em milagre. Para cumprir aquilo que eu gosto de falar, que Deus não existe. Porque ele disse: antes que houvesse dia, eu sou. E antes que houvesse a existência, eu já sou. Então ele não existe, ele é. Esse jovem de cabelo da hora aí, põe em pé. Digo da hora porque eu não tenho nada. Se eu tivesse um pouquinho dessa mata, né? Que benção, né? Jovem, o Senhor Deus manda te dizer: a Bíblia logo logo estará em tuas mãos. Você não é apenas um jovem especial, particular do seu dia a dia, que você deve fazer sua profissão aí. Mas você é um moço que Deus o escolheu também, para que os seus dias, quando você estiver mais tranquilo, você possa ter oportunidade de subir num altar, falar do poderoso Deus de Israel.
O Espírito de Deus que revela e que não se engana, manda lhe dizer: alguém está tentando puxar seu tapete. Eu não vou deixar. Eu vejo um homem de uma nacionalidade colombiana. Cambo de Barauá, Sicambo de Malai. Segundo Deus fala, eu vou usar a minha palavra, Oscar. Bring Gambam Bezilai. Não estou falando que é você, mas alguém vai te procurar com esse nome. Blibela. O Senhor está falando comigo através das línguas. Diga para aquele rapaz: ninguém puxa seu tapete. Se preciso for, eu arranco alguém e mando para outro país, mas você eu não tiro. Eu vou te dar uma honra por esses dias à frente. Vou te dar uma oportunidade de você passar por uma entrevista de algo, e eu lhe vi você vivendo o melhor momento da sua história. Deus manda lhe dizer neste dia de hoje: Brandlesma e Harry Gofli Baba Boritema Subide Remembo Shnereba Storebeterifla Seguenderla. Você vai receber por esses dias um contato, talvez seja via WhatsApp, de alguém da região de Curitiba, no Brasil, para entrar em contato com você. E esse alguém vai te dar uma notificação de extrema importância para a sua vida. Eu lhe vi você dizendo: meu Deus, eu estou vivendo um milagre, eu estou vivendo um sobrenatural. Deus disse: quando eu fechei uma porta, eu não fechei para te humilhar, eu fechei para não te deixar cair. Eu te fechei para você não se envergonhar, para você não ser humilhado. Agora eu vou te mostrar que no meio de tantos, eu vou colocar você diante de homens honrados. Só que aquele que armou a cilada para puxar o teu tapete, eu não vou deixar. Vou lhe permitir este homem que tem este nome chegar até você para conversar com você. E eu via como ele pedindo algo teu. Você passava um papel para ele. Só que é interessante que eu não entendi o porquê. O papel estava com uma data retroativa. O papel estava com a data do dia 10 de março. Canto revassuribicomontrefácia. Eu só não entendi o porquê. Estava com essa data do dia 10 de março. Só que é interessante que também era retroativo. Tinha um outro ano. E não era o ano nosso de 2023. Era o ano de 89. Debris, bless, bob, leve, lá. E eu não questionei a Deus. Nem quero questionar. Não sei o que é. Mas Deus falou assim: ele não sabe o que é, mas eu vou mostrar minha misericórdia para que ele descubra minha promessa. O Senhor manda dizer: quem tentou a tua vergonha passará vergonha. Eu lhe vi o Senhor te dando habilidade, eu vi o Senhor mudando o teu histórico. Pastor, mas eu já estou assim meio cansado. Não, Deus diz: hoje eu estou renovando o teu físico, o teu metabolismo e a tua força muscular. Diga para ele nesse dia de hoje: vou te presentear com uma grande proposta, um dos maiores do mundo. Você vai estar ao lado dele. Canto revasturi bicoloboderg, canto rebalabachai. O Espírito de Deus que revela e não se engana mandou te dizer: agora vindo para o Evangelho, eu vou te levantar dentro do poder da palavra, porque você não vai ser só mais um para dar glória na minha casa. Quando tiveres tempo e período de descanso, virá na minha casa, virás para falar do meu amor, vai ganhar muitos para o meu reino, porque a minha verdade é fiel. Lebruque nagawa subicobotrefácia. O Espírito de Deus manda te dizer nesse dia de hoje: a dura e árdua prova está terminando agora, e o tempo de cantar está chegando. Prepara, porque eu vi um contrato sendo renovado e um milagre acontecendo, e você glorificando ao Senhor. Te assenta e adore a Jesus. Jesus te ama, diz o Senhor Deus. Glória a Deus. Lorise mai hori kinderis mai heri ha we hemohas we ha mawa chenedor kinigla wa shoye hemambu shiriteri kanori bara wa suribichore vereba escomobori kinekle derebalasturo bojere barastore barha cambucamando cheresterwe preparing love is behind. Esse irmão que tem um negocinho verde no dedo aí, não sei o que é isso. Põe em pé. O que é isso aí? Tá machucado? Ai, Jesus amado. Mas amém, né? Desculpa a pergunta, qual é o seu nome? Eduardo. O Senhor pede para avisá-lo nesse dia de hoje. Eu vi uma unção sobre sua cabeça. E eu não estou falando isso porque eu estou te vendo de preto aí, de paletó. Porque às vezes alguém que entra de paletó na igreja pode ser um executivo, né? E eu já vivi isso em cima do altar. Eu vi um executivo em cima do altar, porque a irmã pegou ele lá na entrada da igreja, colocou ele no púlpito e perguntou de qual igreja ele era. Ele falou: não, eu sou da empresa tal. Ele veio assistir o culto. E como você ia tirar o irmão do púlpito?
O irmão não. Como você ia tirar o visitante do púlpito? Deus manda te falar nessa noite. Coloquei uma unção sobre. Mas cuidado. Algumas pessoas vão tentar colocar algo na tua mente para que uma rebelião acontecesse. Não faça isso. Você é tão precioso. Deus falou: Robson, se ele soubesse como eu amo ele. Ah, se ele soubesse quanto eu amo a casa dele, a família dele. Quando alguém vier contar mentira, fala: não, sou fiel a Deus e sou fiel às pessoas que cuidam de mim. Deus manda lhe dizer nesse dia de hoje: diga para este homem, nunca se esqueça, se obedeceres a minha voz e não tomar a decisão errada, a unção que eu te dei, não é que ela vai dobrar, ela vai se aperfeiçoar em você. Vai ser algo tão tremendo, que aí eu vou pegar a tua, e depois debaixo da minha bênção, do meu milagre, eu vou precisar transferi-lo para outro lugar. Porque vão debaixo de uma bênção, debaixo de uma visão de reino e debaixo de um milagre. E aí eu via pessoas tudo caídas, e quando vocês chegavam, vocês, quando eu digo é família, está no plural, essas pessoas levantavam e diziam: alguém veio cuidar de nós. Deus disse: ser fiel até o final, porque eu tenho algo preparado para você. Eu tenho uma surpresa. Pastor, eu não acredito em profecia. Não vai mudar nada em mim. Vou continuar sendo o mesmo careca que eu sou. Deus manda lhe dizer nesse dia de hoje: eu vou dar um sonho para uma menina, ela vai vir falar com você por esses dias. Talvez seja sua vizinha, talvez seja da igreja. Mas uma garota por nome de Nicole. The rehab is my gravity, apprentice my have devour. Quem sabe você, escutando da boca de uma criança um sonho, quem sabe você acredita na minha promessa. Quem sabe que essa unção que eu te prometi, ela seja hoje totalmente sobre a sua vida e da pessoa que você tanto ama nessa terra. Ah, meu filho, tem um papel chegando. Esse papel tem uma palavra melo. Canto, revassuribi, canto, revassarawachu, idecanda lamarcia. Esse papel vai mudar toda a história para um grande e poderoso milagre que os céus está determinando. Olha, filha, essa enfermidade que ia ceifar a tua vida não vai mais. Hoje eu te declaro que a minha glória, o Senhor que sara, o Senhor que cura, está liberada sobre você nesse dia de hoje. Estou lhe curando nesse culto de ceia, para que no próximo você já tenha um grande testemunho para dar na minha presença. Meu servo, seja fiel e não se rebelia, porque o que eu estou preparando para você é algo tremendo, e você vai estar debaixo da bênção da obediência. Quem obedece sempre vive milagre. Aguarda, porque logo logo saberá que sou o Senhor que falei contigo nesta manhã. Candorevasturi bicoloboderg, candorebalach bibicobodevácia, choraiga o brofina rasto coboderrácia.